Bom dia, igreja. Gostaria de desejar um feliz sábado a todos. O que eu gostaria de compartilhar hoje, na verdade, é uma coisa que vinha gerando bastante dúvida no meu coração e no coração da minha mãe. Por quê? Durante esse tempo de quarentena, a gente resolveu estudar aí mais a fundo sobre essa relação das trombetas. E quando a gente foi comparar algumas datas, a gente foi ver umas coisas, havia sim erros, né, do modo como a gente aplicava as trombetas de uma maneira histórica, porque a gente aplicava de duas maneiras. Primeiro, é a gente aplicando de uma maneira totalmente futurista, né, que os selos ainda aconteceriam posteriormente as trombetas e as pragas, e esse que a gente tinha aplicado agora, né, que a irmã Simone trouxe, que a gente estaria vivendo na sétima trombeta. E sim, a gente encontrou erros aí, né, que as datas, eu vou citar um aqui, por exemplo, que a data de selo tá no mesmo tempo que a data, por exemplo, da quinta trombeta. Então, por exemplo, o terceiro selo acontece no mesmo tempo que a quinta trombeta. E a gente sabe que isso está errado. Por quê? Porque lá em Apocalipse, se eu não me engano, não sei se é o 8 ou o 9, no versículo 1 fala que havendo aberto o sétimo selo. Então é só após a abertura do sétimo selo que as trombetas podem ocorrer. Então esse é um dos erros que a gente veio aí verificando, tá? Mas foi isso que a gente resolveu estudar. Só que a gente estava bastante em dúvida, né? E eu lendo o livro da Ellen White, o quinto livro dos Patriarcas e Profetas, chamado Os Resgatados, esse livro, a Ellen White fala muito bem relacionando com a primeira vinda de Cristo e ela relaciona isso com a segunda vinda de Cristo. Então as partes que eu vou falar aqui e ler os versículos são totalmente inspiradas naquilo que ela falou. Não são coisas que eu tirei, mas essa comparação foi feita por ela. E cada hora nós sabemos que surge uma explicação nova de trombetas, e isso e aquilo, se ele é aqui. E como é que a gente pode se preparar para isso? Qual o conselho na Bíblia que Jesus ele nos deixa? Lá em Mateus 24, lá em Mateus 24, o versículo 4. Então, Mateus 24, o versículo 4 que diz assim: E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Tomem cuidado para que vocês não sejam enganados com várias doutrinas falsas e apostatadas. Fiquem espertos. Então, qual que é o conselho que ele nos dá? Fiquem entrelaçados comigo, estejam enraizados na videira para que vocês não sejam enganados. E como é que nós estaremos enraizados a Ele? Nós temos que estudar a palavra de Deus, nós temos que ler a Bíblia, nós temos que buscar a Ele, buscar a face dele, estar conectados com Deus, para que nós possamos estar em Cristo. E quando as pessoas nos vierem tentar enganar com essas doutrinas, nós não vamos acreditar, porque nós estamos firmados na palavra. A gente vai estar poderoso em Jesus. E aí, como que ela nos dá esse exemplo? Então nós já entendemos que para a gente não cair, a gente tem que estar engatado em Jesus. Mas como é que a gente tem que estar com o nosso pensamento para esse final dos tempos? Como que nós devemos estar? E lá em Mateus 2, no próprio livro de Mateus, acontece, ele nos dá outra dica. O que fala em Mateus 2? Fala a história dos magos do Oriente. E nós temos que estar assim como os magos do Oriente. Porque eles não sabiam quando Jesus viria. Eles não sabiam, assim, aplicar a data dessa profecia, mas eles estavam atentos aos sinais daquilo que ocorria. Eles não tinham a real interpretação, mas eles sabiam que o Filho de Deus iria. Nós sabemos que o Filho de Deus virá nos resgatar. Assim como nessa época ele viria para eles, agora ele virá para a nossa época. E o que aconteceu? Em Mateus 2, no versículo 2, ele fala assim, ó. E perguntaram, quem que perguntaram? Os magos do Oriente, né? Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ou seja, eles estavam atentos, eles estavam prestando atenção naquilo que estava acontecendo. E como é que nós podemos estar atentos? Nós temos que estar diariamente meditando na palavra, sabendo aquilo que Deus espera de cada um de nós. E o que Ele espera de cada um de nós? Não é para sair surtando com esse tipo de coisa. Fiquem quietos, fiquem centrados em mim. E aqui ele fala, quando vierem os sinais, se atentem a eles, porque vocês vão saber quando houverem guerras e rumores de guerra e fome, peste, saber que esse é só o começo, que a minha vinda está se aproximando. Então é isso que nós temos que saber que a vinda de Cristo está pronta e nós temos que estar preparados para isso, nós temos que estar atentos aos sinais. Porque senão ele vai vir como um ladrão à noite na minha e na tua vida. Por quê? Porque se a gente estiver desatento, a gente estiver fazendo só as coisas que quer, a gente não está dando valor às coisas de Deus, quando vier a gente não vai nem estar entendendo o que vai acontecer. E Deus vai levantar outras pessoas que estarão preparadas. Porque os magos,
eles não eram hebreus, eles eram do Oriente, eles eram de outro lugar, né, do Oriente Médio. Por isso que chama Magos do Oriente. E então eles não eram de Israel. Deus levantou outras pessoas porque os judeus não estavam em condições. Ellen White diz assim, que Deus enviou seus anjos para sondarem o coração de cada judeu, para ver quem que estava pronto para ver os sinais. Porque, assim como os magos do Oriente, no momento em que eles viram a estrela, eles falaram, ó, o nosso Salvador chegou, o nosso Rei chegou. E será que quando Deus liberar esses sinais, ou já estiver liberando, nós estaremos atentos? Ou nós estaremos cochilando, assim como as virgens? Nossa lâmpada vai estar acesa. A gente vai estar firme em Jesus para aguentar. Porque se nós somos pegos de surpresa, já era, acabou. Por isso que nós temos que nos preparar hoje. Nós temos que estar prontos. Na hora que chegar os sinais, a gente tem que estar, ó. Porque aí Jesus vai falar assim como o Pai me enviou, agora eu vos envio ao mundo para anunciar a minha vinda. E será que eu e você estaremos preparados para essa vinda de Jesus? Será que nós estaremos prontos com azeite para aguentar? E assim como os magos do Oriente, aparecer aquela estrela, nós estaremos prontos, os sinais? Porque quando o anjo soldou Israel inteira, ele achou muitas poucas pessoas que estariam prontas realmente para receber o Salvador. Tanto que ele teve que buscar de lá de fora. Os anjos ficaram decepcionados, porque o povo escolhido não estava pronto. Porque Deus cuidava tanto que não dava valor nem para a vinda do filho dele. A pessoa mais importante que eles deviam estar guardando, os fariseus, aquelas pessoas que falavam que estudavam, que sabiam, não sei o que, não sabia nada. Crucificaram o cara, crucificaram o filho de Deus. E será que isso vai acontecer comigo e com você? Será que nós seremos pegos despreparados? Os anjos virão sondar os nossos corações e eles vão ver, ó, esse aqui não está pronto. O Senhor deu tudo e ele não se preparou. Ele não vai estar atento para os sinais. Vai ter que levantar outro. Será que Deus vai ter que ficar empurrando a gente até uma hora que ele vai falar basta? Porque nós temos que estar prontos. O tempo de preparação é agora. Nós temos que nos santificar. Nós temos que estar junto a ele. Acautelai-vos para que não sejam enganados. Será que vocês estão acautelados? Será que vocês estão firmes na videira verdadeira para quando vir, opa, tá aí. E como é que a gente pode estar preparado? Nós temos que fazer o reino dos céus estar na gente. Eu li uma frase no livro Negociável que o pastor fala assim, o verdadeiro cidadão do reino não é aquele que passa a vida inteira querendo ir para lá, mas o verdadeiro cidadão do reino é aquele que quer tanto ir para lá que ele vive o céu aqui, o céu na sua vida. Quem que é o céu? O céu é Jesus, aquela música fala. O céu é Jesus e onde ele estiver, o céu será ali. Será que tem havido céu na tua vida? Ou tem havido trevas? Será que Jesus realmente habita aí no seu coração? Será que existe o reino de Deus aí? Hein? É uma pergunta que eu te faço. Será que nós estamos dando valor para tudo aquilo que Deus tem feito, para tudo aquilo que Deus tem mostrado e tem reconhecido? Olha, Deus, eu sou um pecador. Por favor, me perdoa e deixa Jesus entrar no seu coração. Deixa o reino dos céus virem até você. Lá em Mateus 4, no versículo 17, ele começa falando sobre isso. Que diz assim, ó. Desde então, começou Jesus pregar e a dizer, ou seja, Jesus hoje começa a bater na porta do seu coração e falar, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrepende-se, deixa o reino do céu entrar no seu coração. A vinda de Cristo está próxima, realmente. Mas como é que eu quero aplicar isso aqui? O reino dos céus está dentro de nós. Só assim nós estaremos preparados. Jesus tem que estar dentro de nós. Quem é o dono do nosso coração? Porque Jesus, né, lá em Lucas 17, ele vai falar que não o reino dos céus físico, mas espiritual. Cristo tem que habitar dentro de mim, de você. Se ele não habita dentro de nós, não há céu, há trevas. O dono do seu coração é Satanás. E quando essas coisas acontecerem, você vai ser pego de surpresa. Acautelai-vos, acautelai-vos. Estai atento aos sinais. Não fica surtando, querendo saber um monte de significado, não sei o quê. Não, leia a palavra, medite. Deus vai esclarecer na tua mente. Você tem que estar prestando atenção no que está acontecendo. Nas coisas que estão acontecendo lá fora. Você está vendo como é que está os Estados Unidos? Você está vendo como é que está a China? Esses países importantes nos dias atuais? Nós temos que estar atentos, porque quando o decreto dominical sair lá nos Estados Unidos, temos que estar pronto a pregar. Tudo o que aconteceu volta a acontecer. Assim como Jesus enviou os discípulos para pregarem, Deus, né, e Jesus nos enviam. Mas eles só vão poder nos enviar a partir do momento que nós estivermos prontos, quando o reino dos céus estiver em nós. E lá em Lucas, nós podemos abrir em Lucas 17,
Lucas 17, os versos 20 e os versos 21. É capaz da gente acabar lendo até o 23, tá? E interrogado pelos fariseus, quem estava sendo interrogado? Jesus. Sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Ele não vem do modo como você deseja. Não direi, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino dos céus está entre vós, está dentro de vós. Será que ele está aí, dentro de você? E uma das coisas, quando nós estávamos estudando esse devocional nos jovens, né, uma das pessoas soltou uma frase muito importante, que ele falou assim, que Jesus, ele não vem do modo como a gente espera, mas ele vem do modo como a gente precisa. Ele não veio para os judeus para ser o rei, para ser o libertador do modo como eles esperavam. Não, Jesus veio para libertar eles e espiritualmente, veio para dar uma vida eterna, uma coisa que eles nem imaginavam. Jesus veio para dar muito mais, do modo como eles precisavam. Jesus veio dizer, ei, o tempo de vocês está acabando, se arrependam. E Jesus chega e bate no teu coração e fala assim, deixa eu entrar, deixa o reino dos céus estar entre vocês. E no versículo 22 ele disse assim, e disse aos discípulos, dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não vereis. E dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vedes nem os cigais. Ou seja, as pessoas que ficam soltando falsas profecias, essas coisas que desagradam a Deus, caia fora, não vede, não siga, não olhe para isso. Se atente para aquilo que Deus está colocando na tua vida através dos irmãos da igreja. Tome cuidado, acautelai-vos, acautelai-vos e acautelai-vos. E aí ele fala, ele nos dá mais um conselho, lá em Apocalipse 11, no verso 15. Porque aí ele vai falar, ele vai nos dar, aqui, ele fala quando é tocada a sétima trombeta. Mas eu vou continuar aplicando como Jesus pediu para que a gente aplicasse. Não o reino dos céus exterior, mas o que está entre a gente. Está em nós. E será que ele está em nós? E ele fala assim, ó, em Apocalipse 11, no versículo 15. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve nos céus grandes vozes que diziam, os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor Jesus, nosso Senhor, e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E aí que eu pergunto, esses reinos do mundo nós podemos entender como nossas vontades. E será que esses reinos do mundo, as nossas vontades, elas têm pertencido a Deus? Nós temos deixado dominá-las, elas têm ficado na delas, o nosso eu tem sido ferido mortalmente para que Cristo viva dentro de nós, para que não viva mais eu, mas para que tu cresça, Senhor? Ou será que nas nossas vidas acontecem ao contrário? Os reinos do mundo é que dominam o nosso Senhor dentro da gente. Quem é que está comandando o teu coração? Quem é o dono do teu coração? Porque se forem os reinos do mundo, se forem as suas vontades, se forem as suas séries, os seus jogos, aquilo que você julga ser importante, quando os sinais vierem, você não estará preparado. Jesus não vai poder te enviar. Mas se o reino dos céus, se o Senhor e o seu Cristo dominarem os mundos que existem dentro de você, os seus erros, as suas vontades, se tudo estiver submetido a Cristo, você poderá ser vencedor. Tudo posso naquele que me fortalece. E para a gente poder encerrar, ele, a partir do momento em que nós reconhecemos que nós precisamos de Jesus, o eu estiver totalmente mortificado, o Senhor e seu Cristo estiverem dentro da gente, aí sim nós vamos poder estar atentos aos sinais. E quando todas essas coisas estiverem acontecendo, as pessoas surtando, nós vamos estar sentados em Cristo. Falar, olha só, eu vi a estrela, o Messias está vindo, vamos proclamar ao mundo. E aí o que Jesus vai poder falar da gente? Olha o que ele vai poder falar da gente lá em João 17, o versículo 18. Olha o que ele vai poder falar. Assim como tu me enviaste, Pai, ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E será que Jesus vai poder te enviar ao mundo? Será que você estará em condições e firme para estar atento aos sinais? E que hoje, nesse dia, nesse sábado, você possa começar e que esse ciclo de santificação na sua vida nunca acabe, mas que cada vez mais você esteja próximo daquilo que Deus espera de você.
que o reino de Deus hoje, nesse sábado, que Cristo e os seus anjos estejam em harmonia dentro da tua casa, que eles possam estar dentro do teu coração, que eles possam ser o dono da tua vontade, da tua vida, daquilo que você julga ser importante, para que você possa estar firme para quando esse dia chegar, que nós possamos dizer juntos, valeu a pena, e que nós possamos estar firmes na concepção que Ele nos tem dado. Então, não é para sair surtando. Eu não estou dizendo que Deus não pode revelar. Ele pode. Mas o principal que nós temos que ter, que Jesus disse, estai atentos aos sinais. Assim como os magos do Oriente estiveram atentos aos sinais, nós temos que estar. Porque assim como os mileritas, eles tentaram interpretar e aconteceu de um modo errado e houve um grande desapontamento, isso pode acontecer conosco. Então, por isso que nós temos que fazer assim como os magos do Oriente. Nós temos que estar firmados em Cristo, estudando aquilo que Ele nos pede, fazendo aquilo que Ele nos pede, porque deixa a nossa parte com a gente, que Deus Ele cumpre a dele. O importante é nós cumprirmos a nossa. E que a cada dia mais nós possamos fazer aquilo que Deus nos tem pedido. Amém?